Salve, salve, rapaziada! Aqui é o Guilherme, professor de Biologia. Hoje lhes convido para que possamos fazer uma imersão num conteúdo muito importante dentro das ciências da natureza: as propriedades dos seres vivos. Há 3,8 bilhões de anos, a vida vem se diversificando, vem se modificando e se adaptando baseada ou por meio de processos evolutivos que iremos discutir em outra aula. Esses processos evolutivos resultaram num planeta cheio de vida. Hoje, coexistimos com cerca de 1,66 milhões de espécies descritas, nomeadas e sistematizadas pela biologia. Toda essa multiplicidade de formas, cores, tamanhos e modos de vida precisaram, em algum momento, serem racionalizadas para que nós pudéssemos estudar, interpretar, investigar e, a partir daí, entendermos qual o papel de cada ser vivo no planeta. Por isso, o médico alemão Gottfried Trevianus, em 1802, propôs o desenvolvimento de uma ciência que deveria ser chamada biologia, exatamente com esse objetivo. Do grego, bio, vida, logos, estudo. Portanto, a biologia tem como objetivo fundamental o estudo da vida em diferentes níveis de organização para que pudéssemos entender a origem, a estrutura, as funções, os diferentes modos de vida, as diferentes estratégias de reprodução, a evolução e as relações que os seres vivos mantêm reciprocamente entre si e com o ambiente onde vivem. A vida é tão complexa e, a partir do desenvolvimento de tecnologia, pudemos desenvolver ferramentas que nos permitiram investigar a vida em diferentes graus, hierarquia ou que chamamos níveis de organização. O nível de organização mais fundamental do campo de estudo da biologia é o nível molecular. As moléculas são investigadas pela área da biologia conhecida como bioquímica. As moléculas se organizam e formam estruturas mais complexas que chamamos células. As células, por sua vez, são investigadas por uma área da biologia conhecida como citologia, ou o estudo da célula. As células se organizam e formam tecidos, um nível de organização superior. Os tecidos são investigados pela grande área da biologia conhecida como histologia. Os tecidos se agrupam e formam órgãos, que por sua vez são investigados pela área da biologia conhecida como anatomia. Os órgãos, por sua vez, se organizam e formam arranjos superiores, conhecidos como sistemas. E os sistemas são investigados pela grande área da biologia, conhecida como fisiologia. O conjunto dos sistemas formam o organismo, que é investigado, por sua vez, tanto pela biologia quanto pela medicina. Porém, a biologia também estuda níveis de organização superiores. Os organismos se agrupam e formam populações. As populações se agrupam e formam comunidades, que por sua vez dão origem aos ecossistemas, que por sua vez, todos reunidos, formam o que chamamos biosfera. A grande área da biologia, que tem por faculdade estudar os níveis de organização superiores, é a ecologia. Apesar de todo o conhecimento que nós temos, de toda a tecnologia e desenvolvimento científico, não há uma definição consensual que agrade, portanto, toda a comunidade científica sobre o conceito mais fundamental, o conceito da vida. A NASA identifica a vida como um sistema autossustentável capaz de sofrer evolução darwiniana.
mas ainda assim é uma definição que pode ser limitante por si só, de modo que, ao investigarmos a vida em outros lugares do espaço e tempo, talvez uma definição limitante possa dificultar bastante a investigação de formas de vida que ainda não reconhecemos. Mas o eminente biólogo alemão Ernst Mayr, um importante representante das ciências do século XX, propõe que é possível não definir a vida, mas investigar, e aí sim, as propriedades que os seres vivos obrigatoriamente precisam manifestar para que possam ser reconhecidos como vivos. Portanto, quais são as propriedades que todo e qualquer ser vivo obrigatoriamente precisa apresentar para ser reconhecido como vivo? Todo ser vivo, para ser reconhecido como um ser vivo, precisa apresentar todas, e a palavra todas é crítica para o entendimento do conceito. Novamente, todo ser vivo, para ser reconhecido como tal, precisa apresentar todas as propriedades da vida. Os vírus, no seu entendimento, são considerados seres vivos? Pois a gente resolve esse problema. A primeira propriedade dos seres vivos é a composição celular. Todo ser vivo do planeta obrigatoriamente precisa ser composto por células, sejam as mais simples, as células procarióticas, sejam as células mais complexas, as células eucarióticas. Portanto, a composição celular é uma condição necessária, mas ainda não suficiente para que algo possa ser considerado como um ser vivo. Segunda propriedade, composição química complexa. Há 94 elementos químicos de ocorrência natural na tabela periódica e, portanto, disponíveis no nosso planeta. Porém, a vida se manifesta a alguns poucos desses elementos, que compõem cerca de 97% de todos os elementos químicos que compõem todo e qualquer ser vivo. O carbono, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, o fósforo e o enxofre. Você pode usar a sigla CHOMPS para que seja possível você recrutar isso na memória numa prova de vestibular ou de concurso. CHOMPS: carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Esses elementos se agrupam e formam moléculas. E todo e qualquer ser vivo do planeta somos formados por 4 classes de moléculas orgânicas: carboidratos ou açúcares, proteínas, lipídios e ácidos nucleicos. Além da composição celular e da composição química complexa, todo e qualquer ser vivo do planeta precisa manifestar, dentro das suas células, um conjunto de reações químicas controladas, que chamamos metabolismo. Portanto, uma terceira propriedade fundamental e essencial é a capacidade de executar metabolismo. O metabolismo, por padrão, ele é subdividido em 2 grupos. Reações químicas que normalmente constroem moléculas são conhecidas como reações anabólicas. Portanto, anabolismo está vinculado com a construção de moléculas. Por sua vez, o catabolismo está vinculado com a degradação das moléculas. Dentro das suas células agora, milhares de reações químicas estão construindo e outras degradando moléculas. Tanto que, em que momento é possível um médico, uma médica, oferecer um laudo de morte encefálica, o que justificaria o desligamento dos aparelhos? Quando, ao medirmos o metabolismo neuronal, essas células são incompetentes de realizar reações químicas. Portanto, o metabolismo é uma propriedade fundamental da vida. Uma quarta propriedade é a nutrição. A nutrição está vinculada com a obtenção dos alimentos, a digestão das macromoléculas e a assimilação dos nutrientes, para que seja possível, ou para que a célula consiga
usar esses nutrientes na determinação da sua estrutura e das suas mais diferentes funções. Como resultado da nutrição, temos o crescimento. E existem duas modalidades de crescimento. O crescimento pode ocorrer a partir da distensão ou do aumento do volume da célula, condição que chamamos hipertrofia, como acontece com os músculos quando são desafiados e solicitados a partir do exercício físico. Eles aumentam de tamanho, portanto, a condição conhecida como hipertrofia. Mas existe uma outra modalidade de crescimento, que é a hiperplasia, que é resultante do aumento do número de células a partir de um processo de divisão celular conhecido como mitose. Além da composição celular, composição química complexa, metabolismo, nutrição e crescimento, todo e qualquer ser vivo é capaz de se reproduzir. A reprodução, portanto, é uma competência essencial para os seres vivos. Os seres vivos são finitos, os seres vivos morrem. Portanto, ou a célula, o organismo é capaz de multiplicar para a próxima geração esta identidade, ou seja, esse conjunto de características estruturais e funcionais, com todas as suas peculiaridades, ou então aquela identidade, aquela espécie entrará inexoravelmente em extinção. Existem fundamentalmente duas modalidades de reprodução. A reprodução assexuada e a reprodução dita sexuada. A reprodução sexuada envolve células especiais conhecidas como gametas. Os gametas se combinam por meio de um processo conhecido como fecundação, resultando na produção de uma célula ovo ou zigoto, a partir do qual o organismo se desenvolverá. Portanto, composição celular, composição química complexa, metabolismo, nutrição, crescimento e reprodução. Além desses elementos, ou melhor, dessas propriedades, todo e qualquer ser vivo do planeta é capaz de apresentar a propriedade conhecida como reatividade. Isto é, os seres vivos são excitáveis, são capazes de reconhecer diferentes sinais ambientais, como temperatura, como a pressão, como a luminosidade, como a composição química. Essa faculdade, essa capacidade de reconhecer esses sinais, ela é essencial, porque uma vez que os organismos são capazes de reconhecer, em maior ou menor grau, esses sinais ambientais, é possível, a partir de uma outra propriedade, a adaptação, produzir respostas adequadas que têm por função aumentar a chance de sobrevivência, consequentemente de reprodução e, a partir daí, de manutenção da espécie ao longo do tempo. E a última propriedade, não menos importante, a evolução. Não entendam evolução na etimologia da palavra. Na língua portuguesa, evolução significa progresso, melhora. Em biologia, evolução significa diversidade, ou melhor, diversificação, transformação. Portanto, para que algo seja considerado ser vivo, agora você sabe, precisa contemplar todo esse elenco de propriedades. Portanto, tenho aqui um ser vivo? Não, pois ele não apresenta composição celular, composição química complexa, metabolismo, nutrição, crescimento, reprodução, reatividade, adaptação e evolução. Portanto, retomo agora a pergunta. E os vírus são considerados seres vivos? Bom, Gelli, os vírus, eles não apresentam composição celular. Alguns deles apresentam composição química complexa, mas eles não realizam metabolismo. Os vírus não se nutrem, os vírus não crescem, mas são capazes de se
reproduzir usando uma célula hospedeira para que, a partir dela, ele possa viabilizar o seu processo de replicação. Os vírus não são reativos e não se adaptam, porém os vírus evoluem. Das 8 propriedades aqui propostas, os vírus são capazes de se reproduzir e evoluir. Portanto, posso considerá-los como seres vivos? Não, pois, para ser um ser vivo, os vírus precisariam apresentar todas as propriedades da vida. Senhores e senhoritas, um abraço e até a próxima aula.